Vamos para a palavra de hoje, que está no Evangelho de João, do capítulo 1, que vai nos falar algo sobre esse Verbo divino que se faz carne e habita entre nós. O capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 1 diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A premissa da palavra é fundamental para entender a natureza de Jesus Cristo e a sua relação com Deus. A chave é reconhecer o Verbo, que no grego quer dizer logos. Não é apenas Ele, o Senhor, uma palavra, como se explica a tradução do Novo Mundo, mas Ele, o Senhor, Ele é o Verbo divino. Não sendo simplesmente uma palavra ou uma ideia, mas uma pessoa divina. Jesus Cristo, que estava no princípio com Deus, e que é Deus, e que é o Todo-Poderoso. Vamos trazer alguns detalhes sobre o Verbo divino. O primeiro ponto aqui é falar sobre o Verbo como pessoa divina. E como pessoa, o texto do capítulo 1, do versículo 1 diz, aqui declara que o Verbo estava com Deus. Interessante, ele estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Isso explica uma relação íntima, igualitária entre o Verbo e Deus. O Verbo não é uma entidade separada de Deus, mas sim um aspecto essencial, própria da divindade de Deus. E aqui mostra o indicativo com a pessoa de Jesus Cristo. O Verbo na criação nos dá um exemplo do versículo 2, que afirma que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso nos traz um indicativo de uma profundidade no início, no começo, quando lemos a Bíblia, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que nos fala do próprio Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, através da sua palavra, criando os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, tanto no céu como na terra. Essa profundidade que é intensa, que é profunda, que é gloriosa, e isso indica que o Verbo é o agente criador, o meio pelo qual Deus criou o universo e tudo o que nele existe. Neste mesmo capítulo, que é o capítulo 1, do versículo 4, fala sobre luz e vida. Veja o que diz o versículo 4, que o Verbo aqui
diz que aquele que estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso destaca que o Verbo é uma fonte de vida e de luz para toda a humanidade, para todo ser humano. Então a luz do Verbo ilumina a escuridão. A luz do Verbo divino ilumina a escuridão do pecado e nos conduz a uma compreensão profunda da vontade de Deus e da verdade e da salvação. Pois quando ele diz sua vida, sua luz, se compreende aqui o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, o Verbo que se faz carne, a partir do versículo 14, que diz e declara que o Senhor, o Verbo que se faz carne e habita entre nós, isso significa que o Verbo divino é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tornou corpo humano e viveu entre nós. E aqui tem uma profundidade extraordinária, porque ele está entre nós revelando a verdadeira natureza. Aqui está a natureza de Deus, a profundidade do eterno, do Deus que se faz carne e que habita entre nós. Vimos aqui a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amigos, eu estou chegando no final desta palavra, e esse que vos fala é Pastor João Monteiro. O cartão de identidade do cristão é o amor, e é por meio do amor e da graça de Deus que somos mais que vencedor. Fui.